Boa tarde, gente. Vamos lá então para sequência como prometido, né? Eu vou continuar postando as aulas de quarta-feira com vocês, mesmo tendo agora os eixos temáticos, todas as quartas-feiras, vocês vão ter o meu vídeo. Eu vou estar postando para dar sequência no que a gente vinha trabalhando. Tá? As atividades não, atividade eu vou postar de tempos em tempos. Tá? Então vou passar 2, 3 textos, 2, 3 vídeos e aí eu dou uma atividade só sobre os 3 vídeos, tá certo? Não será essa semana ainda, provavelmente na outra semana. Tá? Na semana passada a gente começou a falar de teoria da evolução. E eu passei para vocês que a teoria da evolução ela é justamente o contrário do que a teoria do criacionista, né? Enquanto a teoria criacionista acredita na criação divina, a teoria científica, a teoria evolucionista acredita no processo de evolução, tá? Enquanto o criacionismo acredita que tudo surge pronto e acabado, a teoria científica acredita que tudo ainda está em processo de evolução, tá? Enquanto a teoria criacionista crê que tudo é mais ou menos recente, a teoria científica a gente está falando em bilhões de anos, tá? Então, para quem viu o vídeo que eu postei, teve uma ideia da distância de tempo que a gente está falando, tá? Então, todas as teorias evolucionistas elas estão baseadas nessa ideia de que tudo surge a partir de um lento processo de evolução, tá? Então, para quem viu o vídeo que eu postei, junto com o meu vídeo eu postei um vídeo. Acredita-se que a explosão do Big Bang jogou partículas no espaço, elementos químicos dos mais variados. Esses elementos, no caso aqui específico da Terra, a Terra foi bombardeada de meteoros, o calor, o frio, passou por várias fases desses bilhões de anos, e esses elementos, passando por extremos de calor, de frio, de eletricidade, tudo acabaram dando origem à primeira célula, que foi se reproduzindo, surgem os primeiros animais, e esses animais vão evoluindo. Essa é a teoria evolucionista. Tá? Agora, como que é esse evoluindo? Tá certo? E aí é onde a gente vai pegar aqui. O exemplo de dois caras. Existem teorias evolucionistas, mas existem duas que são as mais conhecidas e as mais respeitadas. Tá? A primeira delas, uma mais que a outra. A primeira delas é de um cara chamado Lamarck. Tá? O que dizia Lamarck? Lamarck acreditava que o meio transforma o ser. Estranho isso, mas eu vou explicar. Todas as teorias evolucionistas elas estão baseadas assim, em animais primordiais, certo? Então vou dar um exemplo para vocês. Hoje nós temos o tigre, o leão, a onça e o gatinho aí da sua casa ou da vizinha. Tá? Todos esses animais fazem parte da mesma família, da família dos felinos, tá certo? Para os evolucionistas, para quem acredita na teoria da evolução, todos esses animais, eles descendem, ou seja, eles são descendentes de um animal primordial. Então, um animal, um primeiro felino, tá, deu origem a todos esses felinos que existem hoje. Como? Segundo Lamarck, o meio ambiente, o local, transforma o ser. Então, esse primeiro felino que existia, esse primeiro gatão que existia, o que foi para a floresta, para sobreviver na floresta, se ele fosse amarelo ou ocre, ele seria facilmente visto. Então ele precisava ter cores para se camuflar. Ele precisava ser grande, precisava ser rápido e tudo mais. O que foi para viver na savana, que é onde vivem os leões, uma vegetação baixa, se ele fosse colorido como um tigre, ele seria visto a quilômetros de distância. Tá? Então ele acabou adquirindo pelos de acordo com o meio ambiente. Segundo Lamarck, essa mudança ela ocorre de acordo com o meio. Então você vai ter
no caso da girafa. A girafa é da mesma família de vários outros animais antílopes. Tá? Por que ela tem um pescoço tão grande? Porque a área onde ela vivia, segundo Lamarck, obrigava ela a esticar cada vez mais o pescoço, e as gerações foram se transformando. Tá? Então primeiro se esticava, o filho já nasceu com o pescoço um pouco maior, o neto maior, até se tornar o que é a girafa hoje. Mesmo com o tigre, com o leão. O gatão lá primordial que foi para a floresta foi adquirindo cores para se misturar. O gatão que foi para a savana foi perdendo essas cores, foi adquirindo a cor da vegetação. Tá? Então, essa é a ideia do Lamarck, que o meio ambiente influencia a evolução dos seres, e aí de todos os seres, inclusive dos seres humanos. Tá? Para Lamarck, tanto para Lamarck como para qualquer um evolucionista, nós humanos também temos um animal primordial. Tá? Nós, seres humanos, somos da família dos primatas. Tá? Tanto que você vai ouvir na sua vida um monte de vezes, um monte de gente falando a bobagem que a ciência diz que o homem veio do macaco. Isso é uma bobagem. A ciência nunca diz que o homem veio do macaco. O que a ciência diz é que o homem e o macaco têm o mesmo ancestral. Do mesmo jeito que o leão e o tigre vêm do mesmo animal ancestral e não são o mesmo animal. O leão e o tigre não são o mesmo bicho. O gatinho da sua casa e o leão não são o mesmo bicho. Mas, para os cientistas, eles descendem de um mesmo animal ancestral. Para os evolucionistas, os humanos também. O ser humano e o macaco não são o mesmo animal. Nem veio um do outro. Tá? Mas, para os cientistas, esses animais, o ser humano e o macaco, têm um ancestral em comum. Então, lá, o primeiro primata, de acordo com a região, ele foi se desenvolvendo de maneiras diferentes. E alguns se tornaram os macacos, outros se tornaram os seres humanos. Tá? São parentes, nada mais do que isso. Mas se você pegar um macaco, colocar no zoológico e daqui 15 anos for buscar, não virou homem. Tá? Então, essa coisa de que o homem vem do macaco é bobagem. Nenhum cientista sério disse isso. Tá? As pessoas usam essa frase para desmerecer o que a ciência diz. Tá? Não tem nada a ver. Então, para o Lamarck, guardem isso. Para o Lamarck, o animal, o ser, vai se modificando de acordo com o meio ambiente onde ele vai viver. Tá? Então, o animal que vive numa região mais quente, ele vai desenvolver uma pelagem mais frágil, uma necessidade de cobertura menor. Um animal que vai para o frio, o urso. Imagina um urso negro no gelo, ele não ia caçar nunca. Ele não ia conseguir caçar nunca. O urso polar, ele sobrevive da caça. Ele só consegue caçar porque ele se camufla no gelo. Para o Lamarck, o urso polar nada mais é do que um urso negro que por gerações foi se transformando num urso branco para se adaptar à região. Tá? Essa é a ideia do Lamarck. Tá? Que o meio ambiente modifica o ser. Certo? Essa é a teoria, uma das teorias mais aceitas. Não é a mais aceita. Tá? A teoria mais aceita é a que eu vou passar agora para vocês, que é a do Darwin, Charles Darwin. Tá? O que o Darwin diz? O Darwin, ele viajou pelo mundo, isso numa época que não tinha avião, que os navios eram movidos a vela, a vento, né? Ele viajou pelo mundo observando os animais, as espécies, e percebeu que vários animais, o mesmo animal em regiões diferentes, ele tinha características diferentes. Mas ele percebeu também que essa característica diferente não era uma mudança, que não era o meio ambiente que tinha mudado. Ele criou a ideia da seleção natural. Que os seres vão nascendo com anomalias. Certo? E que os mais fortes, vocês já devem ter visto essa frase, né? Os mais fortes sobrevivem. Então, vamos lá. A ideia do Darwin, para vocês entenderem, vou tentar simplificar bem aqui. Tá? O que o Darwin diz? A mesma ideia do urso, ou do tigre e do leão.
o Darwin também acredita que existe esse primeiro animal primordial. E que esse animal foi se espalhando por todas as regiões. E que esse animal, o cruzamento desse animal, vai, como sempre, vão surgir mutações. Então não é raro nascerem leões brancos, leões albinos, leões com os pelos todos negros. Tá? E são mutações que acontecem, certo? De gerações em gerações, de acordo com o cruzamento, vão ocorrendo mutações. E para o Darwin isso já acontecia antes. E que algumas dessas mutações fizeram com que aquele indivíduo tivesse mais facilidade do que os outros. Então, vamos pôr o do urso. Vou pegar do urso que é mais simbólico. Então, para o Darwin, os ursos se espalharam por todas as regiões, tanto as quentes quanto as frias. Tá certo? Lá no polo, os primeiros ursos que foram para lá, na cabeça do Darwin, eles são pardos, eles são marrons. Tinham mais dificuldade para sobreviver, passavam fome, era mais difícil de caçar e tudo mais. Em algum momento, um desses ursos nasceu albino. Não pelo ambiente, ele nasceria albino em qualquer lugar. Nasce urso albino em qualquer lugar. Nascem pessoas albinas em qualquer lugar. É uma mutação que, segundo Darwin, nesse caso específico, esse urso que nasceu albino no gelo, ele acabou encontrando mais facilidade para sobreviver. Então, por isso que os mais fortes sobrevivem. E aí, no mundo animal, as fêmeas elas sempre vão procurar acasalar com os machos mais fortes, com os machos mais poderosos. Quem já viu esses programas de Animal Planet, essas coisas, já viram isso. Os leões brigam para ver qual que vai ter o direito, porque só o mais forte tem o direito a ter filhos. Entre quase todos os animais isso acontece. Então, na ideia do Marx, o primeiro urso que nasceu lá no gelo, albino, que seria uma mutação, que seria um problema em qualquer outro lugar, porque na floresta um urso albino é visto facilmente pela presa. No gelo é o contrário, ele se camufla muito melhor, ele comeria mais, ele seria mais forte, ele teria mais sucesso nas caçadas. E aí as fêmeas vão procurar acasalar com quem? Com esse urso que é albino. E aí você vai ter uma geração nova que surge de ursos brancos. Tá? Então essa é a ideia primordial, bem simplificada a ideia do Marx, onde os mais fortes sobrevivem. Então aquele gato inicial, o gatão, que foi para a savana, que era colorido e que foi para a savana, teve dificuldade de sobreviver lá. Até que em um certo momento, uma das crias nasce com uma mutação, vamos pôr como defeito, não é um defeito não, uma mudança, uma anomalia, ele nasce diferente. Só que essa diferença facilita a vida dele. Ele nasce com um tom mais claro de pelo, e ele vai se camuflar melhor, vai caçar melhor, vai comer melhor, e aí as fêmeas do bando vão desejar cruzar com quem? Com esse leão. Os filhos já vão ter essa coloração desse leão. Então não é o meio, para o Darwin, não é o meio ambiente que muda o ser. E sim vão haver mutações que alguns indivíduos vão ter mais facilidades. E as espécies que não tiveram mutação, os que não tiveram, morrem. Por isso que só os fortes sobrevivem. Então os ursos negros no Polo Norte, aqueles que não tiveram mutação, vão morrer, vão ter mais dificuldade. Tá? Só os fortes, só os mais adaptados é que vão sobreviver a cada região. Tá certo? O estudo disso contra o ser humano. Tá? Segundo os cientistas, as pessoas não entendem muita coisa do negro, do branco, essas coisas. Então os idiotas que querem fazer uma diferença de capacidade são uma idiotice. Tá? Vamos nem falar desse bando, tá? De racista. Mas você pega, para a ciência, os primeiros seres humanos são negros. Por que são negros? Porque eles surgem na África. Com o clima, com uma vegetação baixa, com o sol batendo direto. Então a pele negra ela é uma pele muito mais preparada para suportar o sol.
o cabelo crespo, ele evita a evaporação, ele diminui o suor, a pessoa não perde tanto líquido. Então, provavelmente nasceu lá na África, entre os primeiros grupos, pessoas brancas, nasceram. E o que aconteceu com essas pessoas brancas? Morreram. Morreram por quê? Porque não estavam adaptadas para viver no calor, não estavam adaptadas para reter o líquido no corpo. Tá certo? Com esses grupos mudando de lugar, migrando de canto para canto, como a gente já falou, alguns dos primeiros grupos humanos foram parar na Europa, na Ásia, em regiões geladas, onde os que nasceram com mutações, que nasceram brancos, e aí tiveram mais facilidade para sobreviver. E aí esses tiveram mais sucesso. Então, na ideia do Marx é assim que funciona. Os mais adaptados ao meio sobrevivem. Mas o meio não muda o indivíduo. E até faz muito sentido. Então, você é uma girafa e você quer comer, e a comida está lá no alto. Você não vai esticar o seu pescoço não vai mudar. É como se hoje, se eu falasse para vocês que a pizza está lá, em cima do telhado, você tem que alcançar. Seu braço não vai crescer para alcançar. Por mais que você tente todo dia, seu braço não vai crescer, não vai haver uma mutação no seu braço. Pelo Lamarck, essa mutação aconteceria. Depois de algum tempo, seu braço, talvez não o seu, mas o do seu filho, do seu neto, cada geração o braço sairia maior. Na do Darwin, não. A do Darwin, aquele que nasce com uma deficiência, um braço muito maior, conseguiria pegar e sobreviveria. Tá certo? Então, na ideia do Marx, é assim que funciona. Então, essas são as duas ideias, as teorias mais aceitas no evolucionismo. Ambas partem do mesmo princípio, que existem os animais primordiais. No caso do ser humano, é um animal que não tem nome, por isso que é uma teoria, nunca foi encontrado esse animal primordial dos primatas. Seria o elo perdido. Tá? Então, tanto Darwin quanto Lamarck, todos os evolucionistas, indicam que todos os primatas surgiram de um mesmo. O fóssil desse primeiro nunca foi encontrado, então não tem como provar essa teoria. Certo? Por isso que ela é uma teoria. Tá? Mas todos acreditam que tudo surge desses animais primordiais e que a evolução vai acontecendo por milhões de anos até chegar no que é hoje. E que ela continuará. Tá? Daqui a alguns milhões de anos, nós seremos muito diferentes das pessoas que vão viver naquela época. Tá certo? Então espero que vocês tenham entendido. Boa semana a todos. Até quarta da semana que vem.